Olá, eu sou Jéssica Guedes, eu sou advogada. Hoje eu vou apresentar o podcast Grandes Encontros da Advocacia, com direção do Dr. Bueno. Hoje eu vou falar sobre um assunto de grande relevância do direito de família e a minha convidada de hoje é a doutora Deliane Ribeiro. E nós vamos tratar sobre a fixação dos alimentos em relação aos profissionais autônomos. E vamos já começar a apresentá-la, que é a doutora Deliane. Tudo bem? Olá a todos, eu sou a doutora Deliane Ribeiro. Eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui para a gente poder falar desse tema tão relevante e vamos começar. Que legal, eu estou muito feliz por você ter aceitado. Eu acho esse tema muito importante, até porque ele também, para mim, que eu sou especialista, eu acho bem complexo, né? Então, assim, mas primeiro eu quero conhecer a doutora Deliane, eu quero saber se ela já queria ser advogada, como que foi, assim, lá na sua adolescência, você já tinha essa vontade desde muito pequena ou não? Não, assim, na verdade, eu sempre fui mais do ramo social, né? Criada na igreja, sempre participei de várias ações sociais e eu queria fazer serviço social. Só que lá em casa era o direito à medicina. E acabou que eu fui para o direito e que me abriu grandes portas, né? Mas, assim, nunca teve aquele, nasci para ser advogada. Ah, entendi. Mas assim, tem outros advogados na sua família? Você conseguiu pegar ali o gancho de alguém ou foi mesmo uma decisão já na fase adulta? Então, pela estrutura lá de casa, foram dois servidores, eu fui criada por dois servidores públicos, né? Então, era no sentido, ou era para o serviço público, ou uma profissão de como medicina ou direito. E aí acabou que ninguém na minha família é advogada, na verdade, eu sou a primeira advogada da minha família. Ó. E onde que a doutora se formou e em que ano? Então, eu me formei no Universitário ICESP em 2019. Logo após já começou aquela embate da pandemia, né? Então foi bem conturbado o início, mas assim, graças a Deus tá dando muito certo. Entendi. E hoje a doutora tem alguma especialização? Pretende se qualificar? Onde a doutora quer chegar? Me explica um pouquinho. A minha especialização hoje é em direito de família. Eu pretendo sempre, né, estar me especializando. Fiz o curso de corretagem para agregar mais na profissão. Hoje estou cursando psicologia para fazer essa ligação das duas profissões. Assim, e estou me encontrando. Psicologia, direito de família, como que a doutora consegue conciliar? Porque, assim, trabalhar com direito de família, a gente sabe que é bem complexo, a gente trabalha com emoções, a emoção de ambas as partes, né? Tanto se você estiver na parte requerida ou na parte requerente, e você acha que vai contribuir a graduação de psicologia na carreira? Com certeza. Na verdade, foi a atuação no direito de famílias que me despertou esse desejo, esse feeling, né, para a psicologia, que tanto para lidar com clientes é importante, e até mesmo para ter uma conciliação até pela psicologia jurídica, ou um plano B, talvez, né, seguir na profissão de psicóloga, né? Entendi. Nessa sua carreira, você tem algum momento importante, divertido ou assim, pitoresco que você queira compartilhar? Na minha carreira, eu tive uma grande virada de chave na faculdade ainda. Quando eu estava no nono semestre, eu fiz a prova da ordem e passei, e eu fui chamada para trabalhar como a fazer assessoria na defensoria. E ali foi o divisor de águas na minha vida, né? Que eu pude ter esse contato, a atuação mesmo, de ver, de poder ter contato com esse público, e eu me identifiquei muito. Então, acho que o grande momento da minha vida foi essa passagem pela Mas defensoria. na defensoria você só pegava ações de família ou a doutora pegava o que aparecia? Como é que era lá? Então, lá eu era assessora de dois defensores de família, então era específico família. Então, assim, uma emoção para cada dia, né? Que direito de família Então você sempre nunca, foi. você nunca ficava com tédio quando chegava lá. Jamais. E assim, teve algum fato que você se recorda, que você fala assim, esse eu vou falar, que você sabe, que você pode falar pra gente, você pode, lógico, sem citar nome, sem falar nada, mas assim, você pode contar
contar um caso pra gente? Tem. Eu acho que um caso que me marcou bastante do direito de família foi uma pessoa chegou, uma senhora chegou lá, falando que ela queria reaver os imóveis dela. Basicamente, o que tinha acontecido? Ela era casada, só que ela estava prevendo uma possível separação. E aí, por conta disso, ela começou a fazer Já a tentou compra. se precaver, já. Se precavendo, ela começou a fazer compras de imóveis no nome da mãe. Todos os pagamentos, tudo que ela fez foi diretamente no nome da mãe. Assim, ela fez assim, sabendo o que ela queria. Ela queria, assim, fraudar no caso do divórcio, né? Entendi. E aí, ela veio a se divorciar. E aí, quando ela chegou e falou assim: mãe, eu quero que você passe esses imóveis para o meu nome, a mãe virou e falou: não. Esses imóveis são meus. Olha só. E acabou dando, eram 3 imóveis, deu um imóvel para cada filho. E aí ela ficou... Ela era ela era... Não, ela era a quarta. Então ela ficou sem o Isso. Entendi. E aí ela ficou desesperada, ela chegou na defensoria com esse caso e a gente tentou reaver de todas as formas, mas ela fez bem meticuloso no sentido de tudo no nome da mãe. No final ela acabou não conseguindo, né? E assim, esse caso acabou com a família inteira, né? Que ela ficou com raiva da mãe, dos irmãos, e eles não se falaram. Então isso marcou bastante isso pra mim. É comum isso acontecer? Então, lá na defensoria? Na defensoria você Parece encontra casos de tudo. de família, né? Literalmente casos de família. Você encontra de tudo, assim, desde filho passando... Briga por herança, filho tentando pegar herança de um pai que ainda não vivo. Morreu. Tudo, você encontra de tudo um pouco lá. Que legal essa experiência. Eu imagino que tenha sido bem divertido, embora trabalhoso, né, doutora? Como que a doutora se vê no mercado de trabalho hoje, daqui, por exemplo, 10 anos? Então, eu me vejo ainda no direito de família, mas hoje, talvez, eu acho que talvez lá para 10 anos não seja a minha principal atuação. Eu pretendo, né, fazer outros... Terminar a graduação, né? Terminar a psicologia, eu pretendo mesclar as duas, mas eu acho assim que daqui para 10 anos muita coisa ainda pode acontecer, né? Mas eu quero sim, se caso for possível, seguir no direito de família, que eu sou apaixonada. E também na psicologia? E vai na ser psicologia. psicóloga, vai atender, vai clinicar ou não? Então, eu tô esperando para decidir isso mais no final do curso, mas acredito que sim. Entendi, bacana. Como que você hoje, você tem um escritório? Como que é? Como que você trabalha? Ou você é uma advogada autônoma? Então, hoje eu tenho um escritório, faço parceria com alguns advogados, mas eu sou autônoma mesmo. Então, a minha renda vem basicamente daí e hoje eu vivo da advocacia. Doutora, como que algum momento da sua vivência na advocacia você precisou usar as prerrogativas? Não, nunca precisei das prerrogativas. Eu já participei das comissões da OAB, vi a importância delas. Assim, eu posso falar que eu colho os frutos dela, porque ao longo desses 5 anos de advocacia eu nunca precisei. Certo. E quais são os seus projetos para o futuro, embora você já tenha falado, né, que uma delas é concluir a faculdade e tudo mais, mas assim, você tem um projeto de curto e médio e longo prazo a ser executado, a alcançar? Hoje, eu acho que o meu foco está sendo mesmo a psicologia e vendo essa possibilidade de conciliar a psicologia com o direito. No caso, fazer perícias, eu acho que hoje é o meu foco principal. Perfeito. Agora vamos entrar aqui no assunto principal aqui do nosso tema, depois da gente conhecer um pouco a doutora Deliane Ribeiro. E a gente vai falar desse tema que eu como especialista de direito de família, vou te falar, tanto pelo lado do requerente quanto do lado do requerido, ele tem algumas peculiaridades. Eu gostaria muito que a doutora pudesse falar, e eu já vou iniciar aqui com uma pergunta, né? Que quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais autônomos que trabalham informalmente para calcular essa pensão alimentícia? Como que a doutora age nessa situação? Então, a principal dificuldade deles é essa comprovação de renda. Uma vez que eles, muitas das vezes, né, eles não têm um contrato de trabalho, eles não têm recibo, eles não têm documentos
formais que comprovem essa renda. Então, diferentemente de um profissional formal, que tem um contra-cheque com um valor certinho ali, um valor fixo e já previsível, essa é a grande dificuldade de comprovação dessa renda por falta dessa documentação mais certeira, né? E como que é a sua atuação? Assim, você tem bons resultados trabalhando para esse grupo de profissionais? Então, é um pouco mais desafiador, porque se o cliente não trazer uma documentação satisfatória, porque assim, eu dependo tudo do cliente. Então, se ele não conseguir trazer contratos de trabalho, recibos, imposto de renda, tudo certinho, dificulta um pouco mais essa questão da fixação dos alimentos ser um pouco mais proporcional, né? Entendi. Mas assim, por exemplo, até a título mesmo de conhecimento aqui, de informação, por exemplo, se tem, por exemplo, alguém nessa situação hoje, né, que precisa ali fixar, ou até mesmo a pessoa que está buscando esse direito, por exemplo, mas embora ele seja o demandado, qual é a sua orientação para que ele passe a guardar esses documentos, a gerir esses documentos para se precaver de uma futura demanda judicial? Muitas vezes os trabalhadores não fazem sequer o imposto de renda. Então, o meu conselho é fazer o imposto de renda, e juntar contratos, recibos de pagamento e até mesmo relatório de contabilidade, se for possível. Juntando essa documentação, fica mais fácil para uma futura comprovação de renda para determinada ação de alimentos. Perfeito, doutora. Mas assim, com relação aos seus resultados, existe uma procura específica pela doutora? Porque a gente sabe hoje em dia que a indicação é o melhor merchan, é o melhor, né? Enfim, como que funciona para você nesse quesito, por exemplo? Para mim, no caso, como eu sempre trabalhei com a área de família, então trabalhar com isso já acaba gerando várias indicações. Eu comecei a reparar que advindo da pandemia, muitas pessoas saíram do emprego formal e entraram para a informalidade. É uma realidade. E aí, isso acaba sendo cada vez mais constante, essa procura no sentido de... Tudo hoje é PJ, né? PJ. E aí, assim, as pessoas não sabem, no caso, como se precaver, reunir essa documentação para futuras ações lá na frente. Então, eu comecei a ver que está acontecendo muito recorrente, profissional, no caso, quando eu vou atender, que não tem essa renda fixa. Porque, assim, é muito fácil uma pessoa física abrir ali um MEI, né, um PJ, e ele não tem, por exemplo, um acompanhamento de como que ele vai passar a gerir aqueles documentos, como que ele vai começar a gerir tudo o que ele vai faturar. Então, para isso, ele vai ter que contratar um advogado quando ele tiver um problema. A dica principal, primeiro, quando for abrir PJ, se consultar com um contador para você ter toda a noção de tudo que você precisa, qual a documentação e se vier a necessidade de um advogado, você já vai estar com a documentação redondinha. Já evita um processo. Evita outro problema. Outro problema. Como que o nosso sistema jurídico ele se adapta à determinação da pensão alimentícia para aqueles que não possuem renda? Então, na renda formal fica muito fácil. Tem um contra-cheque, um valor fixo ali, vai fixar uma porcentagem em cima daquele valor. O que o judiciário faz no caso de como eu faço se tem meses que eu ganho bem, tem meses que eu não ganho praticamente nada? O profissional autônomo tem essa oscilação, oscilação. Num período de 12 meses. Isso. Aí o que o tribunal faz? Ele faz uma média de rendimento. Ele pega esses 12 meses de rendimentos, né, que foram demonstrados, e faz uma média. Aí com essa média é fixado um percentual, e esse percentual vai valer tanto para o mês que receber bem, quanto para o mês que receber não tão bem. Mas esses tipos de demanda demora, porque assim, por exemplo, a gente tem que trazer para a nossa realidade, né, Deliane? Porque, por exemplo, a gente está passando alguns informativos aqui de como você se precaver para que não seja demandado. Contudo, essa não é a realidade. Por exemplo, o nosso judiciário, quando pega uma demanda dessa, às vezes até quando você não consegue juntar toda a documentação, ele tem uma morosidade ou não? Você vê, esse é o maior entrave, talvez, da nossa advocacia? Tem uma morosidade, até porque tem uma dificuldade para a comprovação de renda. Então, o que ocorre?
para o demandante, no caso. Essa dificuldade de comprovar quanto que o limitante possui. Então, muitas vezes pode até ocorrer essa dificuldade por parte do demandante para não demonstrar o valor para a fixação. E tem essa dificuldade para o demandante no sentido de demonstrar de fato o valor que ele recebe para fixar um valor que de fato ele consiga cumprir. Entendi. Entendeu? Então, como isso tem resistência, o judiciário acaba tendo que ter medidas que acabam demorando um pouquinho mais. Medidas como quebra de sigilo bancário, eles podem oficiar as fintechs, que são os bancos digitais como o Nubank, C6 Bank, para poder fazer essa comprovação de cartão de crédito, que também é um dos documentos, né, que são utilizados para a gente colabora, né, para poder fazer ter esse essa montante. noção de rendimento. Quando pede a utilização do cartão de crédito, pega muita gente. Que acha que, na verdade, só vão olhar o que está na conta, mas o que gasta no cartão de crédito também é analisado nesse caso. Bacana. Aqui a gente já falou, mas eu gostaria, assim, que caso a doutora tenha deixado alguma informação para trás, por exemplo, aqui, existem diferenças na fórmula de cálculo da pensão alimentícia para os autônomos e para os trabalhadores formais? Embora você já tenha falado, mas tem como você falar de novo? Existe. Eu vou dar um exemplo para facilitar. No caso dos autônomos, é feita essa média dos 12 meses. Vou dar um exemplo. Foi feita essa média e constatou que a média salarial dele é de R$5.000. E em cima desses R$5.000 foi fixado 20% desse valor para pagamento de pensão alimentícia. No mês que ele receber R$5.000, ele vai pagar R$1.000 de pensão alimentícia. No mês que ele receber, vamos dizer, R$3.000, esses mesmos 20% vão ser válidos. Então, a pensão alimentícia vai ser R$600. Entendi. Então, o valor... A fixação é a mesma para os meses, mas os valores vão depender dos rendimentos. Então, quem tem que administrar esse valor e não gastar muito e mais é quem está recebendo, no caso. Exatamente, que tem essa insegurança. Porque, diferentemente de um formal, que você tem um contra-cheque com valor fixo, uma porcentagem fixa, então você vai saber que no final daquele mês você vai receber tanto. Nos autônomos, não, porque vai depender dessa variação. O nosso judiciário, ele está preparado para trabalhar com essa variação de diferença mesmo de desconto em curto, médio e longo prazo, porque assim, a gente está falando de 12 meses, né? Mas isso, por exemplo, para uma criança saudável. E uma criança que tem alguma comorbidade precisa de mais. A doutora já vivenciou alguma situação parecida? Então, nos casos, vai ocorrer a mesma aplicação. Assim, a nossa legislação hoje não tem nenhuma lei específica para isso. Nós temos a lei dos alimentos, que teve essa alteração em relação ao pagamento e inadimplemento dos pagamentos com o CPC de 2015, mas nada foi falado no sentido desses profissionais, que é uma nova realidade. Então, a gente tem uma lacuna, mas você acha que isso se agravou ou ela ficou mais recorrente por conta da pandemia? Com certeza, porque antigamente era muito comum você ter procurava-se o trabalho formal. Hoje, a maioria, pós-pandemia, abriu muita oportunidade de trabalhos não formais. E hoje, autônomos ou profissionais liberais, eles têm essa possibilidade maior de até trabalhar em mais de um lugar. Então, com isso, facilitou muito para eles, porém, o judiciário não teve essa mesma atualização. Então, o que ele faz? A gente trabalha por analogia, nem analogia não funciona, né? O que o judiciário faz? Tem a possibilidade de pedir a revisão de alimentos, que tanto a parte demandante quanto o demandado podem fazer essa solicitação, seja tanto para aumentar ou para diminuir. Mas essa revisão só é justificável quando há uma alteração significativa da renda. Então, ele conseguiu um novo emprego, descobriu que está trabalhando em 2 empregos, revisão para tentar aumentar. Sim. Ele perdeu o emprego, revisão para diminuir. Então, assim,
tem essa possibilidade da revisão de alimentos, e a própria variação dos 12 meses é uma tentativa de pegar tanto nos meses que tem um rendimento bom, quanto nos meses Para que a tem um criança rendimento... também não fique desassistida, né? Por exemplo, às vezes, não sei se é a realidade de todos, mas enfim, já vi casos em que o pai às vezes deixa de trabalhar formalmente, vai para a informalidade exatamente com a ideia de que não tem o dever de pagar a pensão alimentícia. Então, assim, também para evitar isso ou não? Ou não seria por aí? Então, tem essa possibilidade, porque tem algumas pessoas que pensam que, ele está desempregado, ele está exonerado de pagar a pensão alimentícia, o que não é verdade. Mesmo se a pessoa, no caso, está desempregada, ela tem a obrigação de prestar alimentos, que é um direito das crianças. Mas a gente tem que abrir um parênteses, né, doutora? A gente tem que ter ali, por exemplo, uma sentença judicial que obrigue esse pai a fazer esse pagamento. Então, assim, se a criança viveu 15 anos da vida dela e o genitor, ou quem tem, por exemplo, seja o representante legal da criança, nunca ingressou com uma ação, não tem direito a pedir os retroativos. A gente está falando aqui de uma sentença judicial, né, e aí já deu o direito a essa criança. Então, é a partir daí. Isso. No caso, você tem que recorrer à justiça para poder cobrar esse direito. Porque no momento em que você não cobra, não tem essa obrigação legal para o alimentante, né, fazer esses pagamentos. Então, por exemplo, aquele pai que pagava, não vou falar boa fé, porque a gente meio que objetifica a criança, né, quem está recebendo o alimento, mas aquele pai, né, que é o pai, não o genitor, aquele pai que paga mesmo sem uma sentença judicial, e aí a mãe ingressa com uma ação porque acha que aquele valor não é o suficiente, por várias razões, a gente não está aqui criticando isso jamais, mas assim, aí vamos supor que essa mãe queira entrar e falar assim, agora eu pagava R$200, agora eu estou recebendo 500, quero entrar com a ação porque todo esse tempo ele pagava a menos. Não cabe. Não cabe, não é possível. Até mesmo que se o pai pagava sem essa obrigação legal e ele deixa de pagar, a mãe, no caso o representante legal, precisa recorrer à justiça para ele ser obrigado por uma sentença para poder fazer esse pagamento, e a partir desse momento ele vai ter essa obrigação legal de fazer esses pagamentos e pode ser cobrado por isso. Se não, ele pode pagar ou não e não vai ter essa obrigação legal. Tem uma outra situação aqui que eu vou trazer para a doutora, eu não sei se você já vivenciou. Às vezes o pai não foi definido, né, judicialmente, aí ele pagava um valor a maior, aí quando judicializou, começou a pagar a menor. Como que a doutora lida nessa situação quando você consegue comprovar, não é comprovar, mas você consegue verificar a capacidade financeira daquele pai que conseguia pagar mais e agora está pagando menos? Já teve uma situação assim com a doutora? Já teve, assim, porque quando chegam clientes até mim, a primeira coisa que eu pergunto é se tem um bom diálogo com o genitor. Porque quando se tem um bom diálogo, é muito mais fácil para a gente poder fazer acordos. Porque talvez não coloque o valor inteiro na pensão alimentícia, mas pode pagar in natura, no sentido de pagar um plano de saúde, um esporte, uma linha de natação. Então, assim, quando você tem um bom diálogo, então fica mais fácil na questão de negociação. E é o que ocorre. Normalmente, não tem nenhum processo, então tudo é pago, tudo certinho. Aí, a partir do momento... tudo é tranquilo. A partir do momento que entra com uma ação, já se torna uma questão de revanchismo. E aí, fala, também não vou pagar mais nada, vou deixar tudo que eu pago agora tá na pensão. E aí, isso tem essa dificuldade. E quando tem essa dificuldade, cabe, tanto, no caso, a parte demandante, juntar documentos para comprovar qual o rendimento dele, para poder, de fato, fazer essa alteração no valor e da também, pensão. no caso aqui, os gastos da criança, as necessidades da criança também, né? Isso, porque assim, a pensão hoje, ela é fixada no binômio possibilidade e necessidade, que vai analisar a possibilidade do genitor, que vai fazer o pagamento da pensão alimentícia, e a necessidade da criança. Então, assim, normalmente
normalmente, como que funciona uma pensão alimentícia? Eu faço uma tabelinha dos valores, mais ou menos, que gasta a criança, lembrando que a obrigação é dos dois genitores, não é só do que está pagando a pensão alimentícia. E aquela situação de quem ganha mais, paga mais, doutora? Então, o que que acontece? Vai ser analisado, na pensão alimentícia tem o binômio possibilidade e necessidade. A possibilidade do alimentante de fazer esse pagamento da pensão e a necessidade do alimentado. Então, normalmente, a gente se faz uma tabelinha dos valores que se entende, né, que a criança gasta. Lembrando que tem essa possibilidade, lembrando que a obrigação é de ambos os genitores, não é só do genitor que está pagando. Contudo, é analisado também o padrão de vida do alimentante, porque não é porque ele não mora com a criança que a criança vai ter que viver um padrão menor que se estivesse vivendo com ele. Então, isso também vai ser analisado para a fixação dos alimentos. As redes sociais atrapalham, doutora, quando você está defendendo? Demais. Para ambos os lados. Assim, se eu estou pleiteando os alimentos, a primeira coisa que eu falo, redes sociais, observa tudo nas redes sociais, que isso é levado em consideração. E quando eu estou atendendo, eu falo assim, cuidado com as redes sociais, que as redes sociais, ela mostra, assim, tem um perigo muito grande das redes sociais, que muitas vezes você pode aparentar ter um padrão de vida que nem é aquele que você vive. Então, isso pode ser confundido na fixação de alimentos. Então, assim, eu posso colocar o nível de ostentação, pode prejudicar você em um processo de alimentos. Então, dependendo da sagacidade, né? De quem está analisando ali as redes sociais, ela utiliza aquela prova como um fator determinante para o processo. Eu já tive um processo, assim, na defensoria também, que era um pai que ele devia alimentos, só que ele fazia medicina na Argentina, ele não tinha nenhum documento, assim, não tinha renda nenhuma. E aí ela começou a acompanhar as redes sociais e ela colocava assim, eu acho que ela contratou um detetive para fazer aquilo, que várias fotos, tipo, de quando ele saía em lojas caras e o período que ele estava devendo, os valores que ela fez um relatório pra gente. Com certeza tinha um detetive. E aí eu sentei com ele e falei assim, então, querido, vamos dar uma analisada nisso aqui, porque a gente precisa que alguma coisa não tá certa nesse processo. E, de fato, ele tinha uma renda que não tinha nem mostrado para a defensoria. Destoava muito do que... Demais. O padrão de vida muito alto. E, assim... Para o nível da defensoria, ele nem poderia ter sido atendido pela gente. Sim, eu ia perguntar isso. Então, como o querido era vou falar carinhosamente, querido, como ele ostentava, né? E como é que ele conseguiu ser assistido? Ele teve que omitir alguma informação? Porque a defensoria pede comprovantes bancários. Então, o que muitas vezes algumas pessoas fazem para ser atendido pela defensoria? Tem mais de uma conta. Tem mais de uma conta, faz depósitos menores nessa conta. Então, quando a gente pede na defensoria, manda o extrato bancário só dessa conta. Porque as pessoas acham, né, que com a gratuidade de justiça, não tem que pagar um advogado, acabam fazendo isso. Isso ocorre muito na defensoria. Entendi. Poxa, vamos lá. Quais são as consequências legais, doutora, para um trabalhador informal que não paga pensão alimentícia em comparação ao trabalhador formal? Nesse caso, são muito semelhantes, porque ambas podem ocorrer a prisão civil por falta de pagamento da pensão alimentícia, tem bloqueio de conta bancária, inscrição do nome no Serasa e SPC. Tem também, pode ocorrer em casos bem atípicos, a restrição do passaporte e no caso desse aí, daria certo. Daria certo. E da habilitação, que são medidas, né, de fazer com que sejam restrições para ele poder fazer esse pagamento. Para ele, na verdade, lembrar que ele está devendo, porque, na verdade, eu acho assim, ele sabe que deve, mas ele precisa ser lembrado, né? Isso. Não, e eu posso falar que talvez a diferença seja que quando o trabalhador é formal e tem esses valores pagando, vamos dizer que ele começou a pagar menor ou ficou um período que o órgão empregador dele não fez essa mudança e teve essa mudança de valor, a gente pode solicitar a penhora do salário dele. Sim. Que aí é penhorado diretamente na fonte. Já no trabalhador informal, como a gente não tem essa possibilidade de saber qual é a renda, então tem essa dificuldade maior para poder fazer essa penhora de bens ou valores. Doutora, uma dúvida que me surgiu, por exemplo, hoje a gente fixa, eu vejo, é recorrente no judiciário, até
para os profissionais autônomos, os juízes, os magistrados fixarem em cima do salário mínimo. Será que é tão difícil assim pegar essa média para poder alcançar o salário, mesmo que tenha essa variação? Porque eu vejo, é uma prática recorrente fixar em cima do salário mínimo. E acaba que a criança fica prejudicada, porque às vezes, como a doutora colocou muito bem, tem meses que o profissional autônomo vai ganhar mais, outro menos, mas aí cabe a quem está recebendo ali gerir isso. Como que a doutora vê? O que ocorre nesses casos? Vai ser o processo em si. Dependendo da documentação, se não for possível fazer essa média, eles vão fixar em cima A gente precisa ter que ficar cobrando isso? Ou a gente, mesmo na petição inicial, a gente tem que ser mais ostensivo? Assim, é bom fazer essa cobrança no sentido porque hoje acaba ficando muito padrão, no sentido de, fixando o salário mínimo, que tá tudo certo, que todo ano vai ter a mudança. É uma receita de bolo também, né? Aí cabe ao advogado ficar atento em relação a isso, na própria... Porque, assim, pode ser um lado bom, um lado ruim, fixar no salário mínimo. Por quê? Dependendo do valor, se for um mês bom que vai receber, você vai pagar menos. Só que quando o mês for ruim, você vai ficar louco, entendeu? Então, assim, cabe ao advogado a ter essa esperteza no sentido de demonstrar para o judiciário qual é a renda e mostrar mais ou menos qual seria essa média salarial, para poder fazer essa fixação mais justa possível. Justa, concordo. Como que os tribunais garantem a equidade na fixação da pensão alimentícia para os trabalhadores? Mais uma vez, porque assim, eu falo isso porque existe muita dúvida e a gente cai de novo nessa fixação padrão que é em cima do salário mínimo, doutora. Essa equidade que eles tentam é esses meios, os que eu já comentei no sentido de quebra de sigilo bancário, fazer essa pesquisa minuciosa em relação aos rendimentos dele. Então, tudo que seja comprovado de renda, então, extrato bancários, comprovantes de pagamento, contratos, tudo que tiver, eles vão tentar fazer essa busca para poder chegar ao número mais exato possível. A verdade é, se a pessoa tem CPF, ela deixa rastro. Com certeza. E hoje, com o Pix, com tudo... Com o Pix. Esse cruzamento de dados está muito alto hoje. Então, assim, é mais difícil você burlar esse sistema. Assim, claro que algumas pessoas ainda conseguem, mas como a gente ainda não tem lei específica, o judiciário tenta de toda forma possível nesse sentido de pegar o mais real possível dos sentimentos do caso do alimentante. No caso do Pix, uma pessoa que faz transações Pix, transferência Pix com muita frequência, a doutora já pegou algum caso assim, que pegou o extrato e você bateu o olho e falou assim, olha o tanto de Pix somando dá 2.000, 3.000 reais. Já, e acontece muito, e o judiciário também vê isso, e eles levam em consideração esses valores de transferência, mesmo que a parte fala, não, mas usar a minha conta, independente, é o seu CPF, é o registro, é contado como os seus rendimentos. É um documento válido, querendo ou não, né? É extrato bancário. Doutora, uma pergunta que me surgiu aqui, eu preciso fazer essa pergunta. Quando o profissional autônomo trabalha em mais de um lugar, eu acho que a doutora já deve ter vivenciado um caso, por exemplo, o profissional autônomo tem essa liberdade de trabalhar em vários lugares. Como é que fica a fixação? Pega a fixação de todos esses lugares que ele trabalha? Então, aí vai naquilo que eu falei de ambos os lados. Para quem está solicitando a pensão alimentícia, é necessário ter esse conhecimento. Se não tiver, é porque assim, a justiça vai atuar conforme você dá os instrumentos para ele. Então, se você fala que, lógico que o judiciário vai tentar oficiar a justiça do trabalho e tudo mais para ver, mas se não tiver, se é tudo na informalidade, não vai ter rastros desse rendimento. Então, se, no caso, quem está solicitando os alimentos não souber desse segundo terceiro emprego, acaba ficando nesse prejuízo em relação à fixação desses alimentos. Eu falo isso porque tem alguns clientes, por exemplo, que trabalham em 2, 3 empregos, que quando a gente manda o ofício, tem que mandar para os 3. Não, quando está registrado, é tranquilo. Você sabe onde eles estão trabalhando, então a gente oficia e ali é fixado os valores no contra-cheque mesmo. O problema é quando não tem um contra-cheque ou quando você não tem essa informação. Então, essa dificuldade, novamente, é um empecilho para fazer essa fixação dos alimentos de forma justa. E acaba não sendo justo para quem está recebendo.
Quais são as alternativas legais para os profissionais autônomos que enfrentam dificuldades financeiras temporárias e não conseguem pagar a pensão alimentícia? Então, o que eu posso falar no sentido que o nosso judiciário, ele tem essa possibilidade da revisão de alimentos, como eu falei, tanto a parte do alimentado quanto a parte do alimentante pode fazer essa solicitação para a revisão de alimentos, que ela pode tanto aumentar, diminuir ou se manter. E logicamente, com essa justificativa, o alimentante tem que demonstrar essa dificuldade financeira. Então, seja por perda de emprego, seja, eu trabalho num comércio e aí eu consigo comprovar nos meus rendimentos que houve uma queda da clientela. Então, eu consigo demonstrar que houve essa queda, então, é fácil, no caso, no sentido, solicitar essa revisão para diminuir essa fixação. Entendi. Por exemplo, pelas profissões que a gente tem, assim, por exemplo, dos autônomos, né? Por exemplo, um pedreiro. Vamos lá. O pedreiro, o mestre de obra, o ajudante. Na prática mesmo, eu verifiquei uma vez, acompanhei, na verdade, um juiz que falou assim, opa, peraí, mestre de obra, servente, essa galera que dá construção, o juiz falou pro pai, falou assim, então, mas você não fica sem trabalho. Então, assim, não tem essa justificativa de você dizer que não consegue pagar, você não fica. Na verdade, todo mundo requisita. Já viveu uma situação assim? Já. O que a justiça tenta? Eles fazem uma fixação por base de uma renda estimada. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é bom para quem está solicitando esses alimentos, que ele é pedreiro, então o pedreiro recebe mais ou menos essa faixa de preço, então fixa nesse valor. E é ruim, porque se caso ele não conseguir, ele vai ter essa obrigação. Então, assim, pode ser como pedreiro, pode ser para advogados, pode ser todos os tipos de profissionais liberais e autônomos mesmo, é o grande problema dessa renda estimada, que fazem uma estimação, mas ela pode ou não se concretizar. Entendi. Advogado também, amiga. Os novos advogados às vezes têm um pouquinho de dificuldade, mas como que a nossa legislação aborda a revisão de pensão alimentícia para os trabalhadores informais e tem alguma mudança significativa na renda? Então, ela, volto a dizer, a revisão de alimentos, com o novo CPC, assim, que eu falo que é o CPC, que já não está tão não novo, é tão né? novo. Com o CPC, ele trouxe essa conciliação e mediação. Então, o que pode ser feito? Tem as revisões de alimentos, você pode tentar um acordo no caso, com o representante legal do menor, para poder fazer um acordo e até mesmo esse parcelamento da dívida. Então, assim, fazendo esses acordos, tentando fazer dessa forma, é o meio do judiciário tentar, não de forma punitiva, de revisar tanto essa questão de, em acordo, vamos chegar no valor assim, mais acessível tanto para você quanto para mim, e em questão também da cobrança dos alimentos. Entendi. Ok. E quais são as principais recomendações para advogados que representam profissionais autônomos em caso de pensão alimentícia? Hoje, a doutora, na prática mesmo, frente a esse tipo de situação, qual a mensagem que a senhora quer deixar para esses profissionais que vão pegar ou já pegaram ou querem melhorar a atuação nesse campo, por exemplo? Primeiramente, explicar para a parte que tudo é possível nesse tipo de processo. Porque tudo vai depender da documentação. Então, o primeiro conselho é uma documentação, extratos bancários, contrato, comprovante de pagamento, relatórios contábeis, juntar toda essa documentação. Pedir, né, no caso, para o cliente juntar essa documentação para poder se entrar com o processo ou se defender em um processo. Explicar para ele que é possível a prisão civil, que isso é muito, assim, é o único momento que tem uma prisão quando você não comete um crime, né? Então, isso é bem sério, então você tem que explicar em relação a isso sobre a falta de pagamento, a possível flutuação, que seria essa média
explicar como que funciona, que nos meses que ele ganhar bem, ele vai ter que pagar o valor, e nos meses que ele receber menos, ele vai também que pagar esse valor em cima dessa média, seja na média, seja sobre o salário mínimo, e sempre ficar atento nas revisões. Qualquer mudança de rendimento, dificuldade, fazer Ele essa precisa se solicitação. reportar, né? Exatamente. Seja pela Defensoria Pública, seja pelos núcleos de prática jurídica, seja pela contratação do advogado particular. Mudou a situação fática ali da sua renda, a questão financeira, procura um advogado. Eu tenho 3 perguntas de uma pessoa que mandou aqui para mim. Quem paga a pensão alimentícia é sempre o pai, doutora? Não. Consequentemente, as mulheres também são profissionais autônomas? São mulheres profissionais autônomas e mulheres que pagam pensão. Por determinar N motivos, seja por questão de não ter um suporte familiar, que tem que sair de casa para poder trabalhar e acaba deixando no caso, com o genitor, para ele poder cuidar dessa criança e dar um suporte melhor, ou seja, por qualquer outro motivo. Mulheres também são responsáveis para poder pagar pensão alimentícia e também são autônomas. Então, as mesmas regras que seguem, no caso, para o pai, seguem para a mãe. Eu estava tentando me policiar em todo momento de falar sobre representante legal justamente por isso. Porque a gente tem um costume de achar que a criança fica com a mãe e o pai que paga. E a gente tem que até se policiar no sentido de ser o representante legal, podendo ser pai ou mãe. Porque essa, na verdade, é a visão do senso comum. Aí nós precisamos nos colocar aqui, colocar a palavra técnica para a gente poder englobar ambos os lados, né? Isso. A falta de pagamento de pensão alimentícia sempre vai levar à prisão? Então, como que ocorre isso? O primeiro momento, se tiver um bom diálogo, não, porque pode discutir e até mesmo vamos fazer um acordo, esse mês que tá ruim eu pago tanto, no mês que melhorar eu pago outro valor X, ou então, se caso não tiver acordo, primeiro vai ser quando se entra em inadimplência, quem recebe os alimentos tem que comunicar ao juízo para entrar com esse cumprimento de sentença, cobrando até as 3 últimas prestações. Aí, esse valor, ele vai ser intimado, no caso, o alimentante, para poder justificar o porquê que não pagou ou fazer o pagamento. Se caso ele não fazer esse pagamento, ele pode sim correr o risco de ter a prisão. Então, ele não pagou a pensão e aí imediatamente ele vai preso ou deixou de pagar, foi preso, saiu, não precisa mais pagar? Como é que funciona isso? Então, primeiro tem todo esse processo legal, não é assim, não deixei de pagar um mês, vou ser preso, não é assim. Vai ter um processo legal em relação a isso, vai ser comunicado, vai ter um mandado de prisão, isso leva um tempo, você vai ter que tomar conhecimento em relação a isso para poder fazer esse pagamento. Aí, se caso não fizer o pagamento, você pode ser preso. Como que funciona? Fui preso, a nossa legislação prevê 30, 60, 90 dias, até 90 dias, né, da prisão civil. Fui preso, fiquei 30 dias. E agora eu não preciso pagar? Não, esse valor continua devendo. A dívida expira? Ela deixa de existir? Esse valor ainda continua sendo... você ainda continua devendo esse valor, só que você não pode ser mais preso por esse valor. Aí vai tentar uma outra área, que seria, no caso, a penhora de um móvel, de um carro, de uma moto, bloqueios bancários. Então, isso vai ocorrer em relação a esses valores. E esse valor fica correndo lá uma atualização? Corre a atualização, que a gente fala que é o rito da penhora, né? Que é quando deve esse valor, só que ele não pode ser mais preso por esse valor, então vai tentar a expropriação. Mas se ele dever de novo? Se dever de novo, aí sim vai correr pro rito da prisão. Porque tem uma dívida nova. Isso, porque o que ocorre no cumprimento de sentença pelo rito da prisão? Você pode cobrar os 3 últimos meses que está devendo e as vincenas ao decorrer do processo. Se ele foi preso, ele continua devendo a partir do mês que foi preso e as para frente. Então, o valor que ele foi preso vai para a penhora, só que o da prisão continua dali para frente. Perfeito, perfeito. E uma outra pergunta que eu acho que é bem comum. A pensão é sempre fixada em 30%. Isso agora não para os trabalhadores informais, tá? E nem autônomos, mas para quem é formal. A gente tem a ideia de que é sempre 30%, é isso?
ou não? Não tem nenhuma legislação que fala que é 30%. Normalmente, usualmente, é utilizado essa porcentagem, mas não é uma obrigação. Lembrando que se tiver mais de um filho, isso vai ser levado em consideração, que a porcentagem vai ser dividida para ambos os filhos. Então, assim, as pessoas têm esse costume de achar que é 30%, mas costumam fazer esse pedido, mas nem nunca, assim, nunca não, mas não necessariamente vai ser fixado esses 30%. Eu tive uma vizinha que fixou em 50% do salário, eu quero também. Não é bem assim, né? Não é possível. Até nos que eu estava comentando em relação à penhora do salário, não pode ser superior a 50%, que aí tem o valor da pensão mais o valor da penhora. Então, até em relação a isso, tem que tomar esse cuidado para não pode atingir ali o mínimo existencial. O mínimo existencial para o alimentante. Para poder manter ali a dignidade dele. Ele também tem dignidade, né, meu povo? Isso aí. Nós estamos chegando já no final do nosso podcast, esse tema que eu acho de extrema relevância, até porque é direito de família, né, e eu gosto bastante. A doutora Deliane explicou assim com maestria, e acredito que vocês tenham gostado bastante também, porque ela explicou assim de forma detalhada muitas situações que, inclusive, eu acho que o senso comum, às vezes, dissemina informações inverídicas, não é isso, doutora? Uhum. Então, eu vou abrir aqui o espaço, as câmeras, o nosso áudio, para que a doutora possa passar as informações finais, poder falar um pouquinho do seu trabalho, das especializações e, inclusive, das causas que a doutora pega lá no escritório. Se a senhora quiser deixar também as suas redes, para o pessoal acompanhá-la, né? Uhum. Fique à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder participar do encontro da advocacia, ao coordenador, né, o Dr. Bueno, por nos proporcionar esse encontro. Nas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é Deliane Caroline, com R no final. Lá você pode mandar mensagens, eu também posso deixar o WhatsApp depois aqui nos comentários. Com certeza. Para entrar em qualquer dúvida também. E assim, agradecer e quem tiver dúvidas pode entrar em contato que eu estou disponível para tirar. Lá no escritório da doutora, quais os tipos de áreas que vocês atuam? Lá é de tudo um pouco. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Dei trabalhista, criminal, previdenciário, família. Mas com carinho, a área de família. Direito de família, para mim, assim, é a minha paixão. Entendi. Então tá, chegamos ao final do nosso podcast. Mais uma vez agradeço o doutor Bueno pela oportunidade e vamos pro próximo encontro. É isso, até mais.